Uma das frases que eu mais gosto nos livros de Game of Thrones é uma citação do Lord Comandante Mormont dizendo pro Jon, abre aspas, os deuses nos salvem, rapaz. Você não é cego e não é estúpido. Quando os mortos andam à caça na noite, acha que importa quem se senta no trono de ferro? Fecha aspas. E sem pestanejar, o Jon responde não. Porque realmente não importa. Como fãs, a gente adora falar sobre o Jogo dos Tronos, mas a verdade é que o verdadeiro inimigo vem com o inverno. É a longa noite, trazida pelos outros ou pelos White Walkers. Mas o que a gente sabe sobre essas figuras misteriosas? Bom, é sobre isso que a gente vai discutir e teorizar um pouco hoje. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca Thiago. E hoje a gente vai conversar sobre os caminhantes brancos, ou em inglês White Walkers, que é o termo que eu acho que eu vou mais usar aqui no vídeo, né? White Walker ou os outros mesmo. Nos livros, essas figuras são mais abordadas como os outros, que eu acho que também é um título bem maneiro que combina com esse mistério que eles passam. Vale também ressaltar que a série de Game of Thrones trouxe muita informação sobre essas figuras, mas nos livros a gente tem pouca coisa sobre eles, mesmo tendo 5 livros aí. Então, o que eu vou fazer aqui é trazer um pouco sobre o que a gente tem de pistas sobre os outros nos livros e levantar algumas teorias que eu achei interessantes sobre eles. Então já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa o seu like para os outros não te pegarem à noite e vamos que vamos. Bom, nos livros a gente tem pelo menos 3 grandes momentos onde os outros são descritos de forma ativa. Basicamente esses momentos estão no prólogo do primeiro livro, A Guerra dos Tronos, e durante 2 capítulos do Sam, no terceiro livro das crônicas, A Tormenta de Espadas. No prólogo, os outros são descritos como altos, descarnados e duros como ossos velhos, com uma carne pálida como leite, possuindo olhos azuis que queimavam como gelo. Eles falam um idioma antigo que soa como o quebrar do gelo num lago de inverno e são criaturas bastante conscientes e inteligentes. Eles também usam armaduras brilhantes e também portam espadas finas de cristal que são tão frias quanto o próprio gelo. Eles atacam um grupo de selvagens no prólogo do primeiro livro e depois eles também atacam membros da Patrulha da Noite, matando o Sir Waymar Royce e o patrulheiro Will. Já no terceiro livro das crônicas, os outros atacam os patrulheiros que estavam lá no punho dos primeiros homens. Essa batalha, que na verdade foi mais um massacre, é narrada no primeiro capítulo do Sam, lá no terceiro livro, onde ele está relembrando de toda a carnificina. Nessa batalha, os outros atacaram com seu exército de mortos e varreram as defesas da patrulha, até que o Sr. Comandante Mormont conseguiu conduzir os patrulheiros sobreviventes de volta à fortaleza do Craster, mas eles continuaram sendo atacados durante todo o caminho pelos outros. Nessa batalha a gente vê não somente os outros, mas também as criaturas, que são literalmente os mortos levantados pelos outros. Eles são basicamente os zumbis da série. Eles podem ser homens, mulheres, crianças, selvagens, patrulheiros ou até mesmo animais. Durante a Batalha do Punho dos Primeiros Homens, tem um urso zumbi que tá atacando geral e causando um enorme estrago. Tanto que quando o Sam vê ele pela primeira vez, ele se mija todinho. E é dito durante essa batalha que basicamente só o fogo consegue deter essas criaturas. Assim como a gente vê o Jon lutando contra uma delas lá no primeiro livro, quando o corpo do patrulheiro Ottor se levanta justamente para matar o Jeor Mormont. Inclusive é a primeira vez que a gente vê, né, uma criatura levantada, né. E é também justamente nesse capítulo do Sam, lá na Tormenta de Espadas, após o massacre do Punho dos Primeiros Homens, que a gente vê o Sam enfiando uma adaga de obsidiana ou vidro de dragão num White Walker e matando ele. E o White Walker simplesmente derrete ali quando encosta na obsidiana. Eu vou ler para vocês esse trecho. Abre aspas. Ouviu um crack, um som como aquele que o gelo faz quando se quebra sobre os pés de um homem. E em seguida, um guincho tão estridente e penetrante que cambaleou para trás com as mãos nos ouvidos e estatelou-se sobre o traseiro. Quando abriu os olhos, a armadura do outro escorria por suas pernas em riachos, enquanto o sangue azul claro silvava e fumegava em volta do punhal negro de vidro de dragão que trazia espetado na garganta. Estendeu 2 mãos brancas como ossos para arrancar a arma, mas onde os dedos tocavam a obsidiana, fumegavam.
Sam rolou sobre o flanco, com os olhos esbugalhados, enquanto o outro minguava e se liquefazia, dissolvendo-se. Em 20 segundos, sua carne tinha desaparecido, afastando-se em redemoinhos de névoa branca. Por baixo, havia ossos parecidos com vidro leitoso, brancos e brilhantes, e também eles se derretiam. Por fim, só o punhal de vidro de dragão ficou embrulhado em vapor, como se estivesse vivo e transpirando. Fecha aspas. Então, até aqui, os outros dos livros são bem parecidos com aquilo que a gente viu lá em Game of Thrones. Eles são criaturas azuis e frias, mas que possuem uma áurea sobrenatural muito forte, que portam espadas de gelo e armaduras e que também podem levantar e comandar os mortos. Mas nos livros, em relação às descrições, as coisas parecidas meio que acabam por aí. Afinal, pelos livros, a gente ainda não sabe dizer realmente o que os outros querem, qual é o verdadeiro objetivo deles, o que eles são e, principalmente, o que despertou eles. E é aqui que a gente começa a navegar pelo campo das muitas teorias. Inclusive, eu tentei condensar várias ideias diferentes que eu encontrei na internet para vocês. Eu trouxe ideias de outros canais como o Alt Shift X, o The Order of Green Hand e também do David Lightbringer, e também li algumas coisas em fóruns do Reddit e também somei com as minhas observações pessoais. Mas como vocês vão ver, não existe uma visão unificada sobre os outros. Então basicamente eu vou trazer aqui alguns pontos interessantes para vocês, e aí nos comentários a gente vai discutindo e vendo o que faz sentido, o que não faz sentido, o que dá para complementar, e a gente vai levando essa discussão aí, quem sabe, para outros vídeos, e vai estendendo a comunidade até não poder mais, até o George R. R. Martin terminar de escrever a história, na verdade. Primeiro ponto, o Rei da Noite. Uma das coisas que mais chama a atenção quando a gente fala sobre os White Walkers nos livros é a ausência da figura do Rei da Noite. Esse personagem foi introduzido na 4ª temporada de Game of Thrones, se eu não me engano, mas até agora ele não apareceu nos livros de jeito nenhum. Nas crônicas, a única figura chamada de Rei da Noite é pertencente a uma lenda lá do norte. Ele teria sido o 13º comandante da Patrulha da Noite, que se apaixonou por uma mulher misteriosa e fria, e juntos eles se rebelaram, declarando um novo reino lá na muralha, e utilizaram um dos castelos da Patrulha da Noite, o castelo de Forte Noite, como a sede do seu novo reino. Mas quem era essa mulher misteriosa? Bom, nas lendas ela é descrita exatamente como uma White Walker, uma mulher fria como gelo, com a pele mais branca que a lua e olhos tão azuis quanto o próprio céu. Você faltou só os olhos azuis. A lenda diz que o reinado profano desse casal durou cerca de 13 anos e que várias atrocidades horríveis foram cometidas por eles, até que o rei do norte, que era o Brandon, o transgressor, e o rei para lá da muralha da época se uniram para derrotar esse casal maldito. A lenda não especifica qual eram as atrocidades cometidas por esse casal, mas deixa subentendido que seriam sacrifícios feitos aos outros, né? Sacrifícios especialmente de crianças. Agora, lembra que eu falei que eles reinaram num castelo chamado Forte Noite? Pois é, isso também levanta algumas possibilidades e teorias. Forte Noite e o Portão Negro. Bom, na época em que os livros das crônicas se passam, o castelo de Forte Noite está abandonado. Ele foi o primeiro castelo da Patrulha da Noite, se não me engano também é o maior, mas agora ele está apenas em ruínas e muitos consideram que ele é assombrado ou amaldiçoado. Porém, nos livros a gente vê o Sam e a Goiva passando por lá junto com Mãos Frias. Isso porque no interior dessa fortaleza existe uma espécie de portão mágico chamado de Portão Negro. Ele permite a passagem de um lado para outro da muralha e é dito que ele é tão velho quanto a própria muralha em si. Esse portão é feito de represeiro branco com um rosto esculpido nele, assim como as árvores de coração. Quando alguém se aproxima, os olhos do represeiro se abrem e ele solicita que a pessoa se identifique. Para passar, é necessário que um patrulheiro, um membro da Patrulha da Noite, recite parte do seu juramento. Nos livros, o Sam e a Goiva passam pelo portão, mas o Mãos Frias diz que a magia impede que ele ultrapasse a muralha. Depois, o Sam acaba encontrando com o grupo do Bran e ajuda eles a passarem pelo portão fazendo o caminho inverso, saindo dos 7 reinos e indo para lá da muralha. O interessante aqui é pensar no porquê de existir esse portão mágico dentro de Forte Noite. O Alt Shift X, por exemplo, levanta a possibilidade desse portão ser um instrumento feito pelo Rei da Noite original
para fazer os seus sacrifícios de criança aos outros. Isso faria sentido porque a gente sabe que o Craster entregava os seus filhos, homens, né, aos caminhantes brancos como uma espécie de tributo. Existe até um trecho do terceiro livro no qual uma das esposas do Craster diz pro Sam fugir com a Goiva porque, abre aspas, os filhos do Craster estão se aproximando. Fecha aspas. Ou seja, aqui ela associa diretamente os caminhantes brancos com os filhos do Craster. Isso porque, assim como a gente vê acontecendo lá em Game of Thrones, é muito provável que os outros transformem essas crianças oferecidas em novos caminhantes. E isso não seria uma prática só do Craster. É dito que mais ao norte, lá com os selvagens, existem tribos da Costa Gelada que adoram os velhos deuses, que são deuses descritos como da neve e do gelo, e que são provavelmente os outros. Então, essa galera também deve fazer tributos a eles. Nesse caso, o Rei da Noite original podia apenas estar seguindo essa tradição e ele criou o Portão Negro justamente para manter essa relação pacífica com os outros, entregando sacrifícios pelo Portão Negro. Porém, uma coisa que pesa contra essa teoria para mim é essa necessidade de precisar recitar o juramento da Patrulha da Noite para poder passar. Para mim, isso não faria sentido, já que o Rei da Noite é justamente um senhor comandante que quebrou seus votos. Então por que ele usaria, né, os votos como uma forma de passar pelo portão? Seria meio hipócrita da parte dele. Mas segura essa informação do Fortnoite que eu vou usar ela para conectar com o final do vídeo. Então calma lá. Terceiro ponto, o surgimento dos outros. Outro ponto de divergência entre a série e os livros das crônicas é a questão do surgimento dos outros. A série traz que os outros teriam surgido quando os Filhos da Floresta escolheram alguns dos primeiros homens para criar uma espécie de super soldado, no estilo Capitão América mesmo. Na série a gente até vê a Folha, né, aquela filha da floresta que encontra o Bran, enfiando o vidro de dragão no peito de um jovem e que ele teria se tornado de fato o Rei da Noite. Mas nos livros isso faz pouquíssimo sentido. Isso porque os outros só aparecem nos livros quando são citados durante a Longa Noite, que aconteceu quase 2000 anos depois dos Filhos da Floresta terem feito a paz com os primeiros homens. Na história de Westeros, a Era da Aurora, justamente esse período de disputa dos primeiros homens com os Filhos da Floresta, aconteceu há cerca de 12 mil anos. E o pacto que selou a paz entre os Filhos da Floresta e os primeiros homens rolou há mais ou menos 10 mil anos. Ou seja, esse pacto ele encerra a Era da Aurora e inicia a Era dos Heróis. Mas a Longa Noite só foi chegar a cerca de 2000 anos depois da assinatura do pacto. Ou seja, não fazia sentido nenhum os Filhos da Floresta estarem tentando acabar com os primeiros homens nesse momento, já que eles conviviam em paz há um bom tempo. E da mesma forma, não faz muito sentido a Folha ter criado, né, os outros para só depois de 2000 anos eles serem usados como uma arma e terem referências deles. E é claro que isso levanta uma enorme dúvida. Então, de onde saíram os outros? A gente sabe que eles vieram do extremo norte das Terras de Sempre Inverno, mas também por quê? Bom, aqui o canal Order of the Green Hand levanta a possibilidade de que os Filhos da Floresta de fato teriam trazido os outros à vida, mas de uma forma acidental. Eles dizem que quando os Filhos da Floresta fizeram uma magia chamada de Martelo das Águas, que quebrou o braço de Dorne, que era justamente o trecho de terra que conectava Westeros a Essos, eles acabaram acordando forças ocultas e que estavam adormecidas. Isso porque no livro O Mundo de Gelo e Fogo, que é esse aqui, tem uma descrição do que aconteceu nesse momento do Martelo das Águas. É dito que os Videntes Verdes reunidos na Ilha das Mil Faces fizeram seus sacrifícios e convocaram esse Martelo das Águas para quebrar lá o braço de Dorne. Abre aspas. E os antigos deuses se mexeram, e gigantes despertaram na terra, e toda Westeros sucumbiu e tremeu. Grandes fendas apareceram na terra, colinas e montanhas desabaram e foram engolidas. E então o mar veio correndo e o braço de Dorne foi partido. Fecha aspas. Bom, o canal Order of the Green Hand parte da ideia de que esse trecho, os gigantes despertaram, são na verdade uma referência ao nascimento dos outros. Isso porque já havia relatos de gigantes em Westeros. Então não teria por que eles acordarem só nesse momento. Sem contar que nos livros tem um trecho de quando o Jon encontra os gigantes de verdade lá na parada da muralha, e ele fica bem decepcionado, porque os gigantes que ele vê são bem diferentes do que eram descritos nas histórias. Essa descrição do Martelo das Águas também é bem semelhante à descrição da perdição de Valíria, o que poderia ser um indício de que a teoria de que os Homens Sem Rostos causaram a perdição pode ser verdadeira, porque também poderia ter acontecido através de um ritual mágico.
mas eu falo mais sobre isso no vídeo que vai estar aqui no card pra vocês. Pra mim, o maior problema dessa teoria de que os outros acordaram durante o Martelo das Águas é porque ele também aconteceu há pelo menos 2000 anos antes da Longa Noite começar. Então, temporalmente, também não faria sentido conectar a Longa Noite a esse evento do Martelo das Águas. Por que os outros teriam acordado durante o Martelo das Águas e esperaram 2000 anos para aparecer? Não faz sentido nenhum. Quarto ponto, o Leão da Noite em E.T. Agora, outra questão interessante que a gente pode puxar da Longa Noite é que ela é descrita tanto em Westeros quanto em Essos. Mas o interessante é que em Westeros e E.T., as descrições da Longa Noite são realmente muito parecidas. Na verdade, vale dizer que não só em E.T., mas todo o extremo leste ali do mundo conhecido tem essa descrição bem parecida com Westeros. Por exemplo, em Westeros a gente tem a figura do último herói. Um cara lendário que, junto com a Patrulha da Noite e os Filhos da Floresta, teria conseguido vencer os outros e depois teriam construído a muralha para manter eles afastados. E a gente sabe que o último herói se relaciona bastante com a figura do Azor Ahai, que é espalhada pelos seguidores de R'hllor como o herói que voltaria para, mais uma vez, acabar com a escuridão, porque teria feito isso, né, como Azor Ahai na primeira Longa Noite. E essa lenda do Azor Ahai surge especialmente em Ashai da Sombra, que fica bem ali ao leste, né, do mundo conhecido e próxima de E.T. E lá em E.T. a gente tem essa história que fala que depois do irmão da Imperatriz Ametista ter tomado o poder dela de uma forma corrupta e ter se coroado imperador, o Leão da Noite teria desencadeado a Longa Noite. Esse Leão da Noite seria uma divindade ali de E.T. E ele teria ficado extremamente furioso com essa situação e teria vindo, né, junto com a escuridão e com seus demônios para punir a humanidade. Eventualmente, né, o Leão da Noite teria sido derrotado por um herói. Provavelmente essa figura seria o Azor Ahai. Mas o mais interessante, que mais conecta a história de E.T. com Westeros, é que em E.T. foram construídos 5 fortes para impedir que o Leão da Noite e seus demônios voltassem. Sim, em E.T. eles construíram literalmente 5 fortalezas entre o Mar do Sangramento e as Montanhas da Manhã, feitas de pedra negra com 300 metros de altura e com cada uma dessas fortalezas podendo abrigar cerca de 10.000 soldados. Ou seja, em E.T., não só a lenda da Longa Noite é muito parecida, como também as consequências dela, né? Já que lá também foi construída uma espécie de muralha para manter o Leão da Noite e os seus demônios afastados, assim como em Westeros foi construído a muralha deles, né, de gelo, para manter os outros, né? E, enfim, eventualmente um Rei da Noite afastado. E além disso, a gente pode dizer também que se o mundo de Gelo e Fogo for redondo, assim como o nosso, de fato, a região de E.T. pode ficar muito próxima de Westeros, assim como a Rússia e os Estados Unidos estão bem do lado um do outro, quase que conectados pelo Alasca, né? Porque dá a volta. Ou seja, algo pode ter acontecido ali nessa região intermediária entre, né, o oeste de Westeros e o leste de E.T., né, e que pode ter ocasionado a Longa Noite de uma forma bem parecida para essas duas regiões separadas. Quinto ponto, o Pacto Final. Bom, e como eu mencionei agora há pouco, a lenda de Ashai fala sobre o Azor Ahai, que seria esse herói que voltaria como príncipe que foi prometido para vencer novamente a escuridão. A Melisandre acredita profundamente nisso e acredita que vai ocorrer essa batalha que vai selar o destino da humanidade. Ela diz, abre aspas, aquele cujo nome não pode ser proferido está reunindo seu poder, Davos Seaworth. Um poder impiedoso, maligno e poderoso para lá de todas as medidas. Em breve chegará o frio e a noite que nunca termina, a não ser que os homens verdadeiros encontrem a coragem de lutar contra ele. Homens cujo coração seja fogo, fecha aspas. Sendo assim, essa ideia de uma grande batalha final, uma segunda batalha pela alvorada, sempre pareceu um conceito do final perfeito para os livros das crônicas. Mas o curioso é que apesar dos livros do Martin sempre terem muitas batalhas, descrições de conflitos e guerras, a mensagem que ele tenta passar é sempre bastante anti-guerra. Ele mesmo já deu várias declarações sobre isso em inúmeros momentos, e especialmente por ele mesmo ter sido um ativista contra a guerra do Vietnã na época dele. A obra dele sempre mostra que a guerra traz muito sofrimento. Personagens como Robb Stark, Stannis e Daenerys, todos são protagonistas, né, que a gente considera personagens legais, mas que em suas campanhas militares até agora só encontraram dor, morte e tragédia. Mesmo para um personagem como a Dany, que obteve algumas glórias pelo caminho, esses momentos gloriosos foram bem breves, né, e que antecederam sempre ondas de grande sofrimento. Astapor é um enorme lembrete para Daenerys do que a guerra pode causar.
Além disso, a gente tem nos livros capítulos da Arya em Harrenhal ou do Jaime lá nas Terras Fluviais, que sempre trazem o lado mais cruel e verdadeiro dos conflitos. Além disso, o Martin sempre criticou bastante o final de Senhor dos Anéis, com esse conceito de uma batalha definitiva entre o bem contra o mal. Pro Martin, as coisas sempre precisam ser mais complexas, as batalhas têm que acontecer por motivações mais complexas. Para ele, então, não pode existir esse conceito mais simplificado, mais dualista do bem contra o mal. Por exemplo, em uma entrevista de 2011, ele mesmo diz, abre aspas, todo o conceito do Senhor das Trevas e os bonzinhos batalhando contra os caras maus, bem versus mal, foi brilhante para a história de Tolkien, mas hoje é algo muito cartoonizado. Não precisamos mais de Senhores das Trevas, não precisamos mais de histórias do tipo, ei, tome aqui os caras bonzinhos, eles vestem branco, e ali estão os caras maus, eles vestem negro. E também não precisamos do clichê de caras maus com aparência monstruosa, fecha aspas. Ou seja, um cara que faz essa afirmação dificilmente está planejando encerrar o livro dele, a grande obra da vida dele, com uma grande batalha do bem contra o mal. Eu acho sim que vai haver uma segunda longa noite e acho sim que vai ter uma nova batalha pela Alvorada. Mas eu acho que talvez isso tudo não consiga encerrar de verdade a guerra ou a longa noite. Porque talvez nem mesmo a primeira batalha pela Alvorada tenha sido encerrada em guerra. Talvez os outros tenham feito um tipo de acordo com os primeiros homens e com os filhos da floresta. Talvez esse acordo envolvesse erguer a muralha de gelo dividindo a terra em duas partes, mas garantindo que o povo de Westeros mantivesse sacrifícios de crianças para os outros, através de Forte Noite, por exemplo. Aliás, a própria muralha pode ser uma pista desse acordo. Afinal, não é meio estranho construir uma muralha de gelo para afastar criaturas que são feitas de gelo? E como ela teria sido erguida? Porque mesmo com magia dos Filhos da Floresta, isso parece algo bem improvável. Afinal, se fosse fácil para eles fazer essa magia, né, de construir muralhas de gelo, mesmo com a ajuda dos gigantes, teria sido mais simples fazer isso para impedir o avanço dos primeiros homens de uma vez por todas. Agora, poderia fazer sentido os outros terem feito a muralha de gelo, porque a magia deles parece mais com esse estilo. E aí os Filhos da Floresta poderiam ter complementado, né, a muralha com runas e outras magias para impedir que eles eventualmente passassem. É uma possibilidade. Dessa forma, talvez o Azor Ahai seja mesmo Jon Snow, mas não como uma figura que vai vencer os outros pela batalha, mas sim de mediar paz com eles, né, e fazer um novo acordo dos vivos com os outros. Até porque nos livros o Jon é realmente essa figura que está sempre buscando mediar as relações, buscando fazer acordos entre a patrulha, o Stannis e o povo livre e tudo mais. Talvez nesse sentido, talvez até mesmo o Jon mate a Daenerys porque ela quer guerrear com os outros e ele quer fazer um acordo de paz. Talvez ele entregue um possível filho dele com a Daenerys como oferenda aos outros para manter a paz. Quem sabe, tem muita possibilidade para explorar a partir daí. Fato é que mesmo sendo uma das primeiras coisas apresentadas nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, os outros seguem sendo o maior mistério da trama. E apesar da gente poder levantar muitas e muitas teorias e muitas hipóteses, só os próximos livros podem trazer algumas respostas. E para finalizar bem brevemente, vale fazer uma menção de que o George R. R. Martin afirmou para o Tommy Peterson em um e-mail que os outros são como os Sidés feitos de gelo. Ele afirmou que eles não estão mortos, mas que são criaturas inumanas, elegantes e perigosas. Bom, se eu não me engano, o Tommy Peterson é o cara que desenhou os quadrinhos de GOT, por isso que o George R. R. Martin mandou esse e-mail para ele. Já os Sidés são uma espécie de divindade da mitologia irlandesa, se eu não estiver enganado. Eles são guardiões da morte e do outro mundo, que é onde os mortos vivem aí nessa mitologia. Inclusive é bem interessante porque diz a lenda que eles teriam sido um povo derrotado em batalha e que após perder essa guerra, preferiram viver em exílio no outro mundo. Pode ser que, se a gente investigar um pouco mais essa mitologia, a gente acaba encontrando outras pistas sobre os outros, quem sabe. Por fim, também pode ser que o retorno dos outros tenha uma relação direta com os acontecimentos lá de Hardhome em PTBR, né, Durolar, que é uma comunidade de selvagens localizada no norte da muralha. O ponto é que, antes mesmo do Aegon conquistar os Sete Reinos, essa vila de Durolar foi misteriosamente atacada e ninguém sabe o que rolou por lá. Nos livros, uma selvagem conhecida como Mãe Topeira tá levando os selvagens remanescentes do exército do Mance Rayder pra lá. Na série, foi justamente em Durolar onde o Jon Snow enfrentou os White Walkers no mano a mano pela primeira vez e venceu naquela cena super icônica. Mas é isso, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Deixe nos comentários o que vocês acham sobre os outros, qual que é a teoria de vocês, qual dessas teorias que eu levantei aqui faz ou não sentido. Deixa aí, porque esse é o tipo de
tema que só faz sentido a gente discutir, tentar chegar a algum lugar, mas não tem muita teoria certa ou errada, porque, enfim, é tudo uma incógnita. Mas é isso, obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui, não se esqueçam Mas é isso, obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se vocês não forem inscritos, e eu vejo vocês no próximo vídeo, valeu, falou e até mais.